Olá, meus irmãos, minhas irmãs, aqui falando Hernani Carneiro. Muito feliz por estar atendendo a um pedido da espiritualidade, a um convite muito especial. Feliz por estar conquistando mais um degrau da minha escala evolutiva, me colocando mais uma vez à disposição da espiritualidade, dessa vez em um projeto novo, através do podcast Programe-se. Muito feliz pela generosidade, pelo convite da nossa queridíssima Aline Terra, que abre essa oportunidade, esse espaço maravilhoso para que eu possa cumprir a minha missão. Então, antes de começarmos os nossos bate-papos, vou me apresentar. Como já disse, eu me chamo Hernani Carneiro, sou baiano, tenho uma caminhada junto à espiritualidade que já somam 19 anos. Claro que, como todo missionário, o início dessa caminhada foi de buscas para me autoconhecer. Durante muito tempo desses 19 anos, eu manipulei para a minha evolução, para o meu crescimento. Antes de nos doarmos à espiritualidade, é preciso que haja esse momento para que a gente se reconheça. E depois, então, a sua missão lhe seja apresentada. E assim aconteceu. Hoje eu estou dando início a mais um pedido da espiritualidade. E tudo começou bem lá atrás, quando, após um episódio muito triste na minha vida, onde fui vítima de uma tentativa de assalto, fui alvejado, tive uma breve passagem hospitalar, para surpresa de todos, né? E daí então, aquele momento foi o que eu considero o meu despertar. Sedento por respostas, busquei acolhimento na religião católica, a qual havia nascido, me batizado e me conduzia até então. Mas foi no momento em que voltei os meus olhos e as minhas intenções ao meu lado espiritual que eu comecei a ter respostas, entendimento do meu real propósito. Vinha me conduzindo até o ano de 2019, como muitos dos meus irmãos, dedicado a me conhecer, dedicado a me tornar uma pessoa melhor, dedicado a colher para mim os frutos da espiritualidade e todos os seus benefícios. Mas foi exatamente em 2019, quando toda a humanidade viveu os efeitos da pandemia, do fatídico Covid-19. Enfim, quando eu toco nesse assunto, eu apresento os meus respeitos a todos que perderam as suas vidas, as suas oportunidades,
como também a seus familiares que perderam seus entes queridos. Mas a gente sabe também que situações como essas trazem também muito despertar. Provocam o homem a voltar o seu coração, a sua mente a Deus, para voltar a se equilibrar, a entender os propósitos. E eu acredito que muitos ainda não os encontraram. Pois bem, eu, como muitos, tive dificuldades em me manter empregado. A empresa a qual eu era um colaborador, assim como muitas outras, precisou fechar as portas. Por consequência, veio a dificuldade financeira. E eu já frequentava com muita assiduidade um templo espírita, onde um mentor, a qual eu já vinha tendo afinidade, ele já havia se apresentado como um mentor que estaria sempre ao meu lado, me ajudando a me conduzir na minha missão, me disse: filho, aquieta o teu coração. A espiritualidade sempre esteve ao seu lado. O meu filho não estará sozinho, mesmo diante dessa situação que considera desesperadora. O meu filho, a partir desse instante, precisa despertar para o servir à humanidade. A espiritualidade, meu filho, a partir desse instante de muitas movimentações no plano físico, a espiritualidade vem te recrutar. E é óbvio que naquele momento eu não recebi com tranquilidade, com confiança. Afinal de contas, qual encarnado receberia? Diante das dificuldades que eu e tantas outras pessoas estavam passando. Como assim eu estava sendo recrutado para ajudar, para servir? Naquele momento, eu precisava de ajuda, eu precisava deles. E ele me tranquilizou, me afirmando que nada me faltaria e que eu atendesse de coração aberto, de mente aberta, a este convite da espiritualidade. E assim aconteceu. Eu confesso a vocês que diante da situação que eu me vi envolvido naquele momento, eu não me esforcei muito para reconhecer esse caminho. Na verdade, o caminho me encontrou. E mais uma vez, eu pude contar com a generosidade da nossa queridíssima Aline Terra, através da sua mentoria Alquimia e Despertar. Eu tive a oportunidade de assentar, de manipular toda aquela energia, todo aquele desconforto, toda aquela insegurança o qual o mundo físico estava passando. E Aline Terra, já vinha nessa caminhada, já havia também passado por esse processo e já apresentava trabalhos junto à humanidade. Aline já realizava terapias,
A Aline já estava ministrando a sua mentoria e já ajudava muitas pessoas a se conduzirem de maneira mais tranquila, de maneira mais equilibrada e totalmente tomada e consciente de que é um aparelho da espiritualidade. Surpreendentemente, em meio à sua mentoria, a Aline foi me dando oportunidades de falar para os meus colegas. As aulas eram ministradas online. Me recordo que tinham pessoas de muitos lugares. E eu tive a oportunidade de reconhecer em mim um dom que até então eu não me julgava capaz de tê-lo. E eu percebi o quanto era prazeroso transmitir às pessoas tranquilidade, transmitir às pessoas esperança e poder proporcionar a cada uma a oportunidade de se conduzir de maneira mais leve, mesmo diante de dias tão incertos. Me aprofundei nessa jornada, busquei cursos, busquei palestras, me aprofundei ainda mais ao hábito da leitura, dos estudos, e a minha vida começou a tomar forma, uma nova forma. A espiritualidade mais uma vez se manifestou, aprovando esse meu caminho, me validando como capaz. E então, mesmo ainda sobre o efeito da insegurança, mesmo sobre o efeito que punha em dúvida a minha capacidade de ajudar pessoas como um verdadeiro instrumento da espiritualidade, eu abri o meu primeiro grupo de terapias. Tive a feliz oportunidade de ser correspondido logo nos primeiros dias. Os pacientes começaram a chegar. E acreditem, eu buscava me preparar, eu punha no papel todo um roteiro a ser seguido, tudo que eu deveria falar, os pontos que eu não deveria esquecer. E para minha surpresa, sempre ao final dos atendimentos, o roteiro era completamente diferente. Era surpreendentemente melhor do que eu havia ensaiado. Uma força maior do que eu me tomava conta e eu tinha a oportunidade de sentir aquela pessoa que me buscava naquele instante pedindo ajuda para atravessar uma faixa, atravessar um momento, atravessar e vencer dificuldades. E eu comecei, meus irmãos, a experimentar uma nova forma de me realizar. Pois, através da doação, através da dedicação a esse propósito, a esse trabalho, eu venho descobrindo uma nova forma de me realizar. E em meio aos reflexos de todas essas movimentações que nós iniciamos viver no ano de 2019, ainda hoje sou surpreendido pela espiritualidade que recentemente
mais uma vez me deu a honra da sua manifestação, me pedindo mais, me pedindo que eu buscasse meios para poder falar para mais pessoas. Generosamente, o podcast Programe-se me abre esse espaço e com muito carinho, com muito respeito a todos e todas as pessoas que me ouvem nesse instante, elevo os meus pensamentos à espiritualidade que me recrutou, que me valida, e peço licença, meus irmãos, para somar com vocês em egrégora e viabilizar para todos nós um caminho de tranquilidade, de conhecimento, de evolução mútua, para que possamos juntos encontrar a nossa verdadeira missão, o nosso verdadeiro propósito, o caminho que nos conduz a Deus. Mais uma vez registro a minha alegria, a minha felicidade, por estar tornando em realidade o que há dias atrás era apenas uma ideia. Tenho a intenção de me apresentar ainda mais profundamente a vocês. Esse é o nosso primeiro contato. Se você me ouviu até aqui, acredite, de alguma forma nós estamos numa mesma frequência. De alguma forma, essas minhas palavras, inspiradas pela espiritualidade, tocou o teu coração. Talvez você também esteja buscando meios, talvez você também esteja buscando coragem para o cumprimento da sua missão. E a proposta que venho assumir nesse instante com vocês é ajudar a todos que estiverem nessa mesma frequência a reunir forças, a ter clareza em seus caminhos para reconhecer que através da luz bendita da espiritualidade podemos transformar os nossos sonhos, as nossas ideias em algo concreto, em algo possível. Somos todos capazes dessa conexão. Somos todos capazes de transmitir as luzes do céu. Fazendo valer, meus irmãos, esta conexão e essa mesma frequência que nesse instante é estabelecida entre nós, eu peço humildemente que compartilhem o podcast Programe-se com aquele ente querido, com aquele amigo, com aquele colega de trabalho, ou até mesmo com aquela pessoa que você conhece há tão pouco tempo, mas que o seu coração valida como sendo alguém merecedor de somar-se a esta egrégora maravilhosa de luz. Que seja feita a vontade de Deus, que Ele nos traga a inspiração, o equilíbrio necessário e a força para que oportunidades ainda maiores nos sejam
concedidas. Desejo a cada um de vocês um dia iluminado e tenham certeza, são merecedores do meu máximo respeito.